Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão do 28º domingo do tempo comum. Primeira leitura, sabedoria 7, em comparação com a sabedoria, julguei sem valor a riqueza deste mundo. Segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 4, de 12 a 13, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de dois gumes, penetra até dividir alma e corpo, articulações e medulas, tudo está nu diante dela e descoberto, porque a palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. E o Evangelho de Marcos 10, de 17 a 30, né? O Evangelho do homem rico, do jovem rico. Um dia a gente explica melhor esses detalhes, né? Porque o Evangelho não diz claramente que ele seja jovem, ao contrário, dá a entender que nem era. Porque lá pelas tantas o texto diz, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então, há um tempo que talvez já não seja mais a juventude. Mas, enfim, é o texto do jovem, do homem, do moço rico, né? Que é convidado a Jesus, por Jesus a segui-lo, mas volta atrás e vai embora entristecido, porque tem um coração ainda muito orgulhoso, cheio de suas próprias riquezas. Marcos 10, de 17 a 30. Vejam, meus irmãos, este homem se aproxima de Jesus, vem correndo, ajoelha-se, ou seja, reconhece quem é Jesus e diz, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus lê como a palavra encarnada que Jesus é, o coração dele penetra, né, como diz a primeira leitura, a alma, o espírito, até as articulações e a medula, e separa aquilo tudo, né, lê, vê aquele homem nu diante dele. E o Senhor começa a dizer, você conhece os mandamentos, cumpre-os. Agora veja que interessante. Jesus diz, tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não prejudicarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. De alguma maneira, Jesus cita quase todos os mandamentos. Porque Jesus cita, e aqui começa o Evangelho a se desacortinar para nós, Jesus cita para este moço, para esse homem rico, os mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo. Só que não se fala dos mandamentos do amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão. Mas os outros mandamentos, ou seja, aquele homem vivia uma vida, como me dizem muitos católicos por aí, eu não matei, não roubei, quer dizer, não prejudiquei ninguém, então sou uma pessoa boa. Mas não existia aquela prova de um amor profundo a Deus. E Jesus diz, só uma coisa te falta, fica pobre, dá os teus bens aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O texto diz que Jesus olhou para ele com amor. Então não é que Jesus estava brigando com ele, Jesus o desejou, viu que aquele homem estava muito perto de entrar no reino, porque já fazia muita coisa certinha, ele já era um certinho, né? Mas faltava ele amar, arriscar a vida, ir além, dilatar o coração para amar a Deus. E o convida a dar este passo, a romper com as suas próprias estruturas, né? A, de fato, ser como o camelo que passa pelo buraco da agulha, de fato, fazer um esforço um pouco maior e romper com as suas estruturas. Contar com a graça. Aquele homem fazia todo mundo com a sua força e não amava a Deus como fonte de todo o amor e de todo o bem. Então esse homem, diz o Evangelho, ouve, então entra no seu ouvido, a palavra o questiona, fica abatido, ou seja, não está pronto a aventurar-se na lógica do reino. E ao mesmo tempo vai embora, né? Vai embora, cheio de tristeza. Chegou tão perto da felicidade,
mas decepciona-se porque não quer romper. Cumpre quase tudo, mas ainda não é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Vai embora, aí o Evangelho diz, porque ele era muito rico. Ou seja, o seu coração ainda era apegado a tantas coisas. Ele não estava pronto para o despojamento. E aqui, meus irmãos, pensar nesse Evangelho é quase que impossível de não ser remetido a Francisco de Assis. Francisco de Assis desposou a dama pobreza. Ou seja, percebeu que para ele ser feliz era preciso ele ser livre. E ser livre, né, significa ser pobre. Mas como assim? Ser pobre significa não ter bens materiais e viver talvez como Francisco de Assis? Não. Ser pobre, há uma pessoa que nos ensina isso, é ser livre nas mãos de Deus. É não querer viver com a força do próprio braço ou da própria inteligência, mas de abandonar-se. Por vezes porque o Senhor nos pedirá coisas, irmãos caríssimos, que nós não entendemos. Se eu já sou tão bom, cumpro tudo, por que eu preciso abandonar tudo? E aí, meus irmãos, é a hora que o coração do homem precisa esvaziar-se tanto a ter que confiar abandonado a um amor. Há um teólogo, um filósofo, na verdade, Kierkegaard, que tem lá os seus limites, mas ele dizia que o homem precisa ir para fazer uma boa experiência de fé, dando passos, né? Saltando primeiro do ético, do que eu tenho que fazer, para o estético, ou seja, para a beleza da fé, até chegar numa experiência de abandono. Ele usava a expressão, né, de dar um salto no escuro, como uma criança que se lança e se abandona no coração do Pai, nos braços do Pai. Por isso, é interessante que a gente pare para pensar como é que nós temos vivido a nossa fé, confiando só nas nossas forças ou como uma criança que se joga no colo do Pai. Não nos esqueçamos que nós recebemos um Espírito que clama em nós, Abba, Paizinho, porque eu não preciso confiar nas minhas forças, mas no amor de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.